Mas falando mais de Páscoa, propriamente dita, a gente não pode deixar de falar de chocolates, né? Principalmente para quem é mãe, eu acho, né? Que vivem, acho que todo mundo, mas assim, quem é mãe e já tem filhos até maiorzinhos, vivencia que o filho acaba ganhando uma grande quantidade de chocolate. Culturalmente, né? Todo mundo quer agradar, quer dar um docinho, quer dar um chocolate, ganha da escola, ganha de familiar, ganha de amigo. E aí, o que a gente faz, meu Deus do céu, com tanto chocolate, né? Que fica. O Caio vai fazer 3 anos. E antes ele nem ganhava tanto, porque ele tinha menos de 2. Mas essa Páscoa, por exemplo, ele ganhou muito chocolate, meu Deus do céu. E ele nem come chocolate direito, mas agora tá adorando. Eu falo, meu Deus, como que eu vou fazer com esses excessos de chocolate? E aí eu resolvi perguntar isso pra Ana. Fora da live, eu já tinha até perguntado, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Então eu vou pedir pra você comentar aqui pra gente algumas estratégias, né? Porque realmente a gente ganha bastante e aí usa esse dia querendo comer, e aí tem pessoas que aí querem comer todos os chocolates nesse dia ou guarda para comer o mês inteiro. O que você diz aí de ajuda pra gente, quem tá no processo aí de emagrecimento como as mães, Ana? Eu acho que a gente volta naquela frase que eu gosto muito de usar, Carol. A gente pode comer de tudo, né? Mas não tudo de uma De uma vez. vez. O chocolate da Páscoa é a mesma coisa. A gente pode comer o chocolate da Páscoa, não tem problema. Chocolate normal, não precisa ser um chocolate fitness, nada disso. Um chocolate tradicional mesmo. Mas não tudo de uma vez, né, Carol? Eu acho que essa questão da gente entender isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, eu gosto sempre de observar a data de validade dos produtos. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de ovo de Páscoa, a gente tem os ovos caseiros, né? Que eu acho que cresceu muito essa linha de ovos caseiros, trufados, recheados, né? E tem também os industrializados que normalmente têm uma vida de prateleira, né? Uma vida útil, né? Eles demoram mais tempo para estragar. Então, comece pelos ovos que estragam mais rápido, então os caseiros, e os industrializados, organiza a data, né, de qual vem. Realmente a vida deles é longa, então você não precisa nem comer tudo no mês, como você falou. Você pode comer no resto do ano, né? Dependendo do número de ovos ou da quantidade de chocolate ou prazo de validade desses produtos. Agora, uma coisa que acontece é que tudo que a gente vê, né, toda hora, a gente precisa consumir até acabar. Então, existem algumas estratégias que a gente consegue fazer durante esse período para justamente evitar que a gente ligue essa chavinha de preciso acabar logo com esse ovo, porque daí eu não vou consumir mais, né? Eu acho que esse pensamento acaba a gente se enganando um pouco, né? Porque não é que você vai deixar de comer chocolate, porque você vai ter vontade de comer outro momento, você vai comer de novo, então não precisa acabar com ele de uma vez, né? Pode deixar ele lá. Então eu gosto de quebrar, por exemplo, os ovos em um pote de vidro, né? Que vede bem, um pote hermeticamente fechado, né? Para durar mais tempo esse ovo, deixar ele mais fresquinho, e eu já quebro ele em pedaços menores. E daí eu pego um pedacinho e consumo aquilo e tá tudo bem. Eu não preciso ficar abrindo a embalagem, que ela é toda, né, desconcertada. Quando a gente quebra assim na hora, às vezes a gente pega um pedaço maior. Então, às vezes, no momento que você realmente não esteja com fome, já quebra tudo aquilo, organiza aquele ovo e deixa no pote. Os outros você deixa fechado, guardado. Dificulta o acesso, né? Tipo A criança, a visualização. visualização, né? Porque com o Caio também, né? Se eu deixar ali na frente, minha filha, toda hora ele fala, mamãe, eu quero um chocolate, não sei o quê. Aí quando eu escondo lá no armário, ele não lembra, ele esquece. Eu acho que para as mães servem também, né? Dificulta o Essa é uma acesso, outra dica bem legal né? que você mesmo já Coloca, deu, Carol. coloca num armário aí, sei lá. Eu lembro até agora de uma paciente minha que ela falava que ela comia chocolate toda hora. Daí, quando eu perguntei onde ficava esse chocolate, ela falava que ela tinha um pote de chocolate na frente do computador enquanto ela trabalhava. Que tal? E daí não tinha como ela não consumir toda hora, porque toda hora ela estava tendo esse Tava estímulo vendo. visual, né? Então, assim, Isso. até o próprio pote, poxa, guarda dentro de um armário. Não é que você se enganar, não é isso, mas às vezes toda hora que você vê é um estímulo. Pô, o chocolate tá ali, entende? Então, É. deixa guardado. Você trouxe o Caio, mas o Lucas, ele é muito parecido. Ele ganha, assim, o chocolate, ele quer comer tudo. E quando eu guardo, ele esquece. Ele nem lembra que tem, ele não pede, né? Mas quando ele vê, é óbvio que ele quer. Hoje ele é mais velho que o Caio, então, assim, ele já tem uma consciência de que quando ele come a mais, dá uma dorzinha de barriga nele. Então, ele mesmo acaba porcionando a quantidade dele de chocolate. É um, né, mamãe? Ou posso dois? Eu falo assim, filho, come o quanto você tiver, né? Satisfeito, come devagar
devagarzinho, vai aproveitando, vê o que você acha que tá muito bom para você. Só que lembra que se comer muito, pode dar dor de barriga, né? Então daí Sim. ele realmente acaba se regulando. É bem bonitinho, como as crianças elas têm Ah, essa regulação, né? Mas eu sempre deixo disponível no sentido eu não proíbo, né? Porque ele não entenda que é algo realmente que não pode comer. Eu só estipulo os horários, né? Então, logo que ele acorda, se ele me pede chocolate, eu falo, não, agora ainda não é hora do chocolate, mas depois do almoço você pode consumir um pouquinho de chocolate, não tem problema. Então ele sabe que ele pode comer, então ele não fica desesperado. Tem até um exemplo engraçado que uma vez ele foi na feira com os meus pais. Lá na feira sempre tem aquela barraca de doces e minha mãe adora comprar aqueles doces para ele, né? Aí uma vez ela, ao invés de comprar o doce, ele quis um brinquedinho e comprou o brinquedinho. E minha mãe falou assim: não, mas pode pegar um docinho também. Ele, não, Bah, eu não quero agora, obrigada. Dela, não, mas pega e leva para sua casa. Aí ele virou e falou assim: não, mas daí quando eu quiser a minha mãe compra, não tem problema, hoje eu não quero. olha, que Eu dei, maturidade, eu dei risada, eu falei adorei. assim, nossa, que filho de Nutri, mãe. Adorei. Então, realmente, é legal a gente trabalhando isso com as crianças, porque Isso. justamente elas não tenham essa dependência, né, do doce. Não, o Caio, essa Páscoa foi um pouco mais diferente, porque ele tá maiorzinho, eu liberei mais chocolate e doce, mas foi exatamente como você falou, não, filho, você pode, né? Nunca eu falo, não, não pode, faz mal, não sei o quê, né? Eu tento mostrar que na verdade pode, e aí a gente limita a quantidade, a hora, mas ele entende que tá lá. Muitas vezes, o que que ele faz? Para ele ter um estímulo, ele fala assim, mamãe, posso deixar em cima da mesa? Eu falei, pode, eu vou comer de sobremesa. Eu falei, tá bom. Aí ele deixa em cima da mesa, tá bom, mamãe? De sobremesa. Daí ele deixa ali e aí ele come tudo. E de sobremesa ele pega um pedacinho do chocolate, pelo menos na Páscoa foi assim, né? Mas acho que Sim. é isso, né? A gente É trazer muito com esses, leveza com tudo isso. leveza, né? É É. isso Mas mesmo. assim, realmente, crianças ganham muito, né? E até se você sabe que agora o Caio ganha mais É, chocolates, é interessante também que você não compre para ele, porque ele já vai ganhar, né? Porque perfeito. mais um ovo aí para você ter em casa, enfim. Eu acho que até os excessos, né, que as crianças ganham, eu acho legal a gente doar. É realmente fazer com que, né, esse chocolate todo não fique dentro de casa. Então, às vezes o Lucas ganha tanto chocolate que eu falo, filho, vamos escolher um ovo, né, ou tantos ovos, depende do número de ovos que ele ganha, para a gente doar para quem não tem. Então, realmente ele participa desse processo. E eu Isso acho é isso ótimo. bem bacana. Eu Eu lembrei de uma coisa pensar que que ela não precisa de tudo. não, isso é ótimo que você já estimula na criança até, né, essa parte de doação. Achei ótimo. Acho que isso eu podia realmente ter feito. Eu lembrei de outra coisa que é combinar com a família, né? Normalmente, eu tenho mais de uma irmã, tudo, elas perguntam o que dá. Eu falei, não, gente, ó, deem juntos, né? Esse é o ovo das titias, né? Não precisa cada um dar um ovinho ou comprar, que já sabe que vai ganhar. Então, isso é uma dica bem legal, né? Combinar. Na minha família, por exemplo, eu tenho alguns afilhados, né? E realmente eu sei que todas as crianças ganham muito chocolate. Então, para os que já estão consumindo até chocolates, eu dei outros presentinhos, coisinhas relacionadas à Páscoa, mas realmente que não necessariamente era algo de comer, né? E deixava assim um ovinho pequenininho junto para simbologia, mas para sair um pouquinho dessa ideia de que só precisa, né, ser o É, enfim, eu acho que tem tudo isso que a gente pode ressignificar, né? Mudar um pouquinho para justamente evitar esses excessos. Mas isso que você perfeito. trouxe de dar o ovo junto é uma dica super legal também, Carol. Eu acho que funciona bem. Até trabalhar com porções menores, né? Porque a gente tem a ideia do que o maior é melhor. E não necessariamente. O ovo ele pode ser pequenininho, né? Ele não Ah, precisa ser sim. ovos gigantescos, né? Então, eu acho que os tamanhos também fazem diferença. Essa Páscoa foi. Eu recebi uma mensagem da Gigina, que é minha irmã. Ela mandou assim: posso dar um ovo de Páscoa pro Caio? Eu queria dar aquele Kinder Ovo grande. Eu falei assim: você pode dar, na proporção do Caio. Você vai dar aquele pequenininho, bem pequenininho. Você não vai dar o ovo de Tá. chocolate, porque ele não precisa, ele não vai conseguir comer tudo isso. Ela, ai, tá bom, vou dar o pequenininho. Ótimo, aquele minúsculo. Não, eu tô até aqui com um dos ovinhos que a gente fez a brincadeira do coelhinho pro Lucas, né? Que é aqueles tamanhos fofos. Olha, esse é Assim, ó, ótimo. pra vocês terem noção de proporção, né? É, Esse daqui é um chocolatinho perfeito. da Lindt pequenininho, mas até pra gente que é adulto, né? Às vezes é legal a gente pensar sempre em porcionar, né? Essas coisas. Isso. Então, para vocês que também, fugindo um pouquinho da Páscoa, né? Mas entrando nessa questão do chocolate, às vezes trabalhar com as barras, para quem ainda não tem
tem esse relacionamento tranquilo com o chocolate, né, de conseguir moderar a quantidade que consome, trabalhar com porções pequenas, é legal, porque já tá aqui nesse tamanho pequenininho, né, você não precisa ficar vendo acabar a embalagem, né, é um ovinho, Perfeito. ele fica lá, quando você tiver vontade, você vai comer. É engraçado que eu tinha pegado agora, até já acabou, tinha pegado para tomar um café com chocolatinho, mas na hora que eu tava tomando meu café, eu falei assim, nossa, mas eu não quero chocolate, até deixei ele aqui de lado, e agora que a gente tá conversando aqui, eu falei assim, realmente, foi uma escolha que talvez em outro momento da minha vida eu não teria feito, eu teria comido, mas é fácil, eu já tenho chocolate aqui, vou comer, né, então realmente Perfeito. mudar esse nosso relacionamento.